There's not much to do when all I... Olá pessoal, meu nome é Jéssica Line, tenho 26 anos e eu criei esse canal para contar, fazer um diário sobre meu emagrecimento. Eu vou botar uma fotinho aqui, como eu era, e agora a foto atual de como eu estou com a mesma calça. Vou contar para vocês como eu cheguei a 95 quilos e o que me fez levar a mudar meu estilo de vida, minha alimentação, tudo. Então, eu tive gêmeos, eu sempre tive compulsão alimentar, desde que eu me conheço por gente, assim, acho que 5, 6 anos de idade, eu já tinha ansiedade, eu já tinha compulsão alimentar, principalmente por doce. Só que eu sempre tive pessoas que me controlavam. Tipo, eu podia comer um pão num horário, eu sempre tive uma pessoa para controlar a minha alimentação, mas eu sempre dava umas escapadas e comia coisas escondido da minha mãe. Eu, tipo, tomava leite, tipo, um copo de leite, metade era açúcar, metade era leite. Entendeu? Eu sempre tive essa ansiedade desde pequena. E daí eu não sabia que era ansiedade na infância, assim, até os 15 anos eu tinha alguém que me controlasse. Depois dos 15 anos, meio que eu fiquei livre para comer o que eu queria, a hora que eu queria, e aí que eu comecei a engordar. Com 15 anos eu tinha 55 quilos e eu comecei a engordar aos pouquinhos, assim, sabe? Engordava 2, 3 quilos, mas não dava bola, tentava diminuir o arroz, cortar o pão, mas não emagrecia, porque eu seguia comendo compulsivamente. Eu fui engordando, engordando. Com 19 anos eu tinha 74 quilos, foi quando eu engravidei da minha primeira filha. E eu fui a uns 86, 87 quilos, mas depois que eu ganhei ela eu voltei, mas fiquei com diástase abdominal. Ficou uma barriga, assim, aquela pele caída, assim, pra baixo do umbigo. Fiquei meio triste, mas vida que segue. E trabalhava, e ela era pequena, mas sempre mantive o peso de 75, 76, assim. Mas depois de um certo tempo, assim, eu trabalhava em salão, eu comecei a engordar mais ainda. Quando eu cheguei a 86 quilos. Com 86 quilos, eu descobri o rugby, que era um esporte. Nesse esporte eu decidi emagrecer, porque eu não conseguia correr, eu não conseguia jogar, essas coisas. Então eu decidi começar a low carb. Low carb e jejum intermitente, mas eu nunca mudei o meu comportamento com a comida. Eu emagreci 30 quilos. Eu fui parar 56 quilos, fiquei muito magra. Vou até botar uma fotinha de como eu fiquei, de como eu tava. Eu me amava de cabelo curto, eu tinha uma autoestima lá em cima, mas ainda eu tinha crise de compulsão, mesmo estando magra. E eu não me sentia feliz magra. E como eu não me sentia feliz quando eu tava gorda, entendeu? E eu acho que ali eu percebi que o problema não era a comida, não era o meu tamanho, e sim o problema eram os meus sentimentos com a minha pessoa, vamos dizer, entendeu? Que o peso ali não fazia a mínima diferença. Daí eu sofri um acidente no rugby, eu fiquei um mês de cadeira de rodas, fiz sessões longas e diárias de fisioterapia, foram 20 sessões de fisioterapia em um mês, para mim poder voltar a caminhar. Mas eu poderia voltar ou não a caminhar, mas graças a Deus eu voltei a caminhar. Então, assim, nesse um ano que se passou desde o acidente, eu engravidei novamente. Eu tive gêmeos, mas aí eu já tinha engordado. Muito, 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 muito. Porque depois do acidente eu fiquei 10 vezes mais ansiosa do que eu era. Então eu fui de 55 a 83 quilos, mais ou menos. Eu quase voltei ao peso que eu tinha emagrecido, mas por vários motivos. Eu sempre dava uma desculpa, eu não tenho dinheiro para fazer dieta, não tenho tempo, eu trabalho. Daí eu engravidei. Na gravidez veio a diabetes gestacional, veio pressão alta. E eu tive gêmeos prematuros de 33 semanas. Só que quando eu tive gêmeos eu já estava beirando 100 quilos. Eu tive gêmeos e fui a 74 quilos. Quando eu fui a 74 quilos, eu podia ter decidido voltar a emagrecer, mas não.
Eu dei mais uma vez a desculpa que cuidar de gêmeos era muito pesado, a rotina, eu não ia ter tempo para fazer uma dieta, eu não ia ter tempo para fazer exercício, eu não tinha dinheiro por causa das crianças. Eu sempre botei desculpas. Sempre fui levando com a barriga, e desde o nascimento dos gêmeos, que eu fui a 74 quilos, até mais ou menos maio, junho, por aí, eu engordei 21 quilos em um mês, em um ano. 21 quilos em um ano. Daí tu imagina a quantidade de comida que eu comia. Tipo, eu tomava café da manhã, daqui a pouco eu já tava beliscando uma bolachinha, já tava comendo doce. E eu me identifiquei com a carreira de confeiteira, e da confeitaria eu engordei tipo uns 15 quilos, assim, em 3, 4 meses, porque eu comia muito doce. Tipo, eu queria fazer um cajuzinho, e lá eu ia fazer e comer uma panela de cajuzinho, sabe? Então, pra mim foi difícil, porque eu já era compulsiva por doce, e eu vou trabalhar com doce. E daí eu me mudei de cidade, eu morava em Uruguaiana, no interior, agora eu moro em Porto Alegre. E daí eu tava com 95 quilos, mais ou menos. 95 quilos. Eu tava 5 dígitos assim. Eu não fazia muito tempo, fazia um ano que eu não me olhava em reflexos de vitrine. Quando eu me mudei pra cá, eu não fiz questões de comprar um espelho, porque eu não queria, eu não tinha vontade de me olhar no espelho. Pintar cabelo, essas coisas, não queria, porque pra mim a minha existência já não tinha mais sentido. Eu estava no modo de autodestruição. Quando eu como, até que vai chegar um dia que talvez um dia eu não acorde, entendeu? E vai ser tranquilo, tava no modo, tô nem aí pra vida. Daí um dia, eu aqui em Porto Alegre, eu comecei a inchar. Minha mão, meu pé, meu tornozelo inchar muito, e eu procurei médico. Daí a médica disse, eu vou te pedir alguns exames e eu te dou 3 opções. 3 opções. Ou tu pode estar com problema renal, por estar urinando pouco e inchando, ou você pode estar diabética, ou você pode estar com um problema de tireoide. Me gelou a espinha, assim, porque eu acho que o problema de tireoide é ser o menos pior. E daí eu botei a mão na consciência e disse, eu tenho 3 filhos. E eu não tô nem aí pra vida. Entendeu? Vou dizer uma suicida, um caminho, porque eu tava comendo, até que chegou um dia que meu corpo não ia aguentar. Daí, assim mesmo, ela me falando isso, eu não tomei muita consciência, sabe? Fui lá, fiz os exames, fiquei com muito medo de ter que fazer diálise, de ser uma renal crônica, porque na época eu tinha 25 anos, imagina, 25 anos renal crônica. E provavelmente isso aconteceu por um descuido meu, por falta de consciência com o meu corpo. E daí fiz os exames, tudo, os rins estavam funcionando tranquilamente, tireoide estava funcionando tranquilamente. Só que o resto foi de ladeira abaixo. Colesterol altíssimo, triglicerídeos a ponto de ter um infarto, tão alto que estava, e a glicemia também. E daí ela disse, vai ter que emagrecer, tu vai ter que tirar todos os carboidratos, tu vai ter que tirar doce, e daqui 15 dias tu volta e repete o exame. Só que nesse dia meu exame estava em 112. Tava pré-diabética, assim, uma coisa que ainda dava para remediar. Eu já tava 2 anos estando pré-diabética e eu não dei bola para isso. A minha glicemia não baixava de 100. Na gravidez tive diabetes gestacional, ela ia 200, 270 após comer. E eu não me cuidei na gestação, eu cuidei no início, assim, sabe? Mas depois eu larguei de mão, relaxei. Mas daí voltando, depois de 15 dias eu não tinha começado a dieta. Tinha tirado algumas coisas, mas eu continuava comendo. Daí quando eu vi que a minha glicose deu 143 em jejum, eu disse, eu tô diabética. Eu não quero morrer. Eu não quero ter o fim de muitas pessoas diabéticas que não se cuidam. Eu perdi um avô com diabetes porque ele não se cuidava. E ele tinha a mesma compulsão por doce que nem eu. Então eu disse, chega. Eu vou desligar o modo autodestruição e eu quero começar a viver. Sim, eu me emociono muito. É bem emocionante falar sobre essa parte. Porque eu nunca me amei, entendeu? Ao ponto de eu não destruir meu corpo. Meu corpo pra mim não era um nada, assim, sabe?
Só que eu percebi que o meu corpo é a única casa que eu tenho. Casa material, qualquer coisa pode vir destruir. Meu corpo é minha casa. Aonde eu for, meu corpo vai estar junto e eu tenho que estar bem dentro desta casa. Se eu não estiver confortável dentro desta casa, onde eu vou estar confortável? Então eu comecei a me cuidar. Eu voltei para low carb, que eu sabia que era o que dava certo para mim, e voltei a fazer o jejum. Eu faço o jejum como uma terapia. Ó, chegou meu aplicativo que me diz que eu tenho que tomar água. Eu faço o jejum como uma terapia, para mim controlar a minha compulsão. Porque o jejum me ensinou que eu posso escolher o que eu posso e o que eu não posso comer. E eu digo, eu não vou comer isto, então eu não como. Sabe? Eu mudei o meu comportamento com a comida. Eu descobri o que me trazia conforto, estava me matando também. Então, assim, olha, não façam isso. Não se autodestrua. Comida não é conforto. A gente tem que comer e criar uma conta no TikTok. Eu criei uma conta no TikTok para postar minha evolução. Eu vou botar aqui o primeiro vídeo que eu coloquei. Sim, eu tive essa coragem de botar minha barriga de fora, de expor meu corpo no TikTok, numa rede social. Mas pra mim foi a melhor coisa do mundo. Eu sempre quis ajudar outras pessoas, incentivar outras pessoas. Só que eu não tinha forças ainda para conseguir fazer isso. Então eu venci a compulsão alimentar. Foi muito difícil. Tinha dias que eu andava tremendo dentro de casa, mas não era fome, era tremendo para comer açúcar. Era tremendo para comer bobagem, para comer uma bolachinha. Mas assim mesmo eu resisti. Um dia eu vou fazer um vídeo de como eu superei a ansiedade, de como eu superei a depressão. Isso é outro assunto para outro vídeo. Mas eu me curei, eu tô em reabilitação ainda. Eu digo que eu sou uma pessoa viciada em comida, em reabilitação. Que muitas vezes ainda vem o pensamento, come, tá ali, come um pedacinho, não faz mal. Só que eu sei que um pedacinho vai me despertar, como eu falo, o meu dragão. O meu dragão, ele é indomável. Então, se eu comer um pouquinho de açúcar, um pouquinho de carboidrato, ele acorda. E é muito difícil fazer ele voltar a dormir. Quase impossível fazer o meu dragão voltar a dormir. Então, eu prefiro deixar ele quietinho, dormindo. Hoje em dia eu sei o que faz e o que não faz ele acordar. Então, eu aprendi a controlar ele. Óbvio que tem dias que ele tenta despertar, mas eu faço ele voltar a dormir. Eu digo que o segredo é tu saber achar o seu gatilho. O que te traz ansiedade? O que te faz ficar triste, entendeu? E eu descobri isso, mas eu não sei ajudar as outras pessoas a descobrir seus gatilhos, que isso é uma coisa muito pessoal. Mas eu tenho TikTok, eu tenho grupo do WhatsApp. Eu sempre estou incentivando outras meninas a se amarem, a se cuidarem. Porque não adianta a gente botar desculpa. Ah, porque o meu marido não quer que eu emagreça. Ah, meu filho não deixa eu emagrecer. Mas nenhuma pessoa veio e te botou uma colher de comida na boca e te obrigou a comer. A gente come porque a gente quer e a gente tem escolhas. E eu escolhi viver a vida low carb e viver o jejum. Então, assim, eu vou vir com vídeo e vou falar mais profundamente sobre jejum, sobre low carb. Vou tentar colocar receitas, coisas simples que eu faço no dia a dia, porque até eu tô desempregada, não tô trabalhando. Então fica um pouco mais difícil a gente manter, mas eu vou dar dicas assim. Eu sempre digo, eu faço dieta de pobre, mas é uma dieta rica em proteína, com baixo carboidrato, porque tem muitas pessoas que falam que a low carb é zerar. Eu já vi vários nutricionistas, você não deve zerar o carboidrato. Tu nunca vai conseguir zerar o carboidrato. Só se tu fizer uma carnívora. Entendeu? Que tu não come nada de vegetais. Porque os vegetais, eles possuem carboidratos. Mas não é a mesma coisa com carboidrato refinado. Mas isso vai ser assunto pro próximo vídeo. Muito obrigada por me escutar. Dá like, compartilha e se inscreva.